A gente deu a notícia essa semana de que um bebê havia sido baleado em Tubarão depois de um ataque a uma família inteira. A mãe, infelizmente, acabou morrendo. A princípio, o suspeito é um adolescente de 16 anos de idade que, inclusive, se entregou à polícia. O delegado André está investigando o caso e fala conosco agora. Delegado, esse adolescente se entregou à polícia, foi liberado? Vocês chegaram a conversar com ele? Boa tarde. Boa tarde. Desde o início, né, já foi veiculado por outras forças policiais e pela imprensa a suspeita desse adolescente. Só que aqui na Polícia Civil, a gente busca obter a prova do envolvimento ou do não envolvimento de alguma pessoa no crime, né? Então, em virtude dessa veiculação em massa da suspeita acerca do adolescente, o próprio adolescente compareceu voluntariamente na DPCAM aqui de Tubarão, se apresentou para esclarecimentos e ele foi ouvido pela delegada titular da DPCAM, forneceu os esclarecimentos que a autoridade policial entendeu pertinente. Em seguida, ele foi liberado, uma vez que não havia qualquer situação flagrancial em relação a ele, em virtude de não haver nem mesmo provas nesse momento inicial, e também por ausência de qualquer mandado judicial de internação desse adolescente. Então, ele prestou os esclarecimentos e foi liberado. Só que isso não significa que está descartada a participação dele ou que esteja confirmada a participação dele. A investigação está no início, a gente está coletando outros elementos que forneçam o embasamento para tomar alguma posição em relação a esse adolescente, quanto ao seu envolvimento ou não no crime, e a investigação corre em conjunto tanto pela DPCAM e como aqui pela DIC. E então logo a gente tenha os elementos necessários para esclarecer esse fato, eles serão devidamente encaminhados para a imprensa para divulgação. Delegado, ontem a DIC, pelo que eu sei, fez algumas diligências, né? Ouviu algumas pessoas. Vocês, é claro, estão no início dessa investigação, esse crime aconteceu no início da semana, mas o que vocês já conseguiram coletar, conversar com essas testemunhas? A que pé anda essa investigação agora? Então, na tarde de ontem foram realizadas diversas inquirições, né, de testemunhas, tanto tenham conhecimento sobre algum fato relacionado à investigação ou que tenha presenciado algum fato que seja interessante para a investigação. Na tarde de hoje ainda iremos inquirir outras testemunhas, porque em virtude dessa primeira divulgação do fato, até porque justamente o fato é grave, é bastante grave, uma pessoa, aparentemente o crime foi desenhado para ser cometido contra uma pessoa e acabou atingindo outras duas pessoas que nada tinham a ver com esse fato, inclusive, infelizmente, uma criança de 2 anos. E isso, por óbvio, chama toda uma atenção, tanto da população como da imprensa, e até nós da Polícia Civil, né, que somos seres humanos como outros qualquer. Isso, em virtude dessa divulgação, começou a se espalhar muitas informações que não tinham ainda uma confirmação por parte da investigação, né? Ficou, digamos assim, entre aspas, um disse, só que de comprovado, de provas, ainda não tinha. Então, na tarde de ontem, foram inquiridas diversas testemunhas. Na tarde de hoje, serão inquiridas outras. E, a par disso, a equipe continua em diligências externas, né, para coletar outras informações, outros elementos que sejam suficientes para esclarecer a autoria e a materialidade desse crime. E o que dá para divulgar nesse momento é apenas isso, porque, e até um apelo que a gente faz, a maior arma que a investigação tem, em qualquer tipo de investigação, a maior arma que a polícia investigativa tem é justamente o sigilo, né? O investigado, ele não pode saber o que a gente já sabe, como se fosse um jogo de xadrez, porque a partir do momento que o investigado sabe o que a gente já sabe e o que a gente vai atrás, ele pode começar a agir para destruir provas ou para cometer condutas parecidas com isso, né? Então, um apelo que a gente faz, que a gente pode divulgar nesse momento, a gente pede uma compreensão, não são muitos elementos assim diretos, justamente para não prejudicar as diligências futuras, e acredito, eu e também a gente confia aqui no empenho da equipe, que até o final da semana a gente possa ter alguma posição mais concreta e mais elementos para poder repassar à imprensa. Tá certo, delegado. A gente segue acompanhando e também respeita, é claro, esse processo de investigação da polícia. Só para a gente encerrar, o senhor tem informações do estado de saúde do bebê e desse pai que foram atingidos? Então, na tarde, a gente vem mantendo um contato diário, né, com o padrasto que foi atingido pelos disparos, que é o pai da criança.
Já tivemos contato com ele no domingo, na segunda, ontem, e vamos manter o contato com ele hoje. Até ontem, a situação do bebê continuava... Era uma situação grave, né, porque ele estava na UTI ainda, mas aparentemente já tinha estabilizado a situação dele. Então, continuava uma situação de piora. Então, é uma notícia que deixou a gente feliz, né, porque nesse cenário todo foi a pessoa mais vulnerável, a pessoa mais sem culpa, digamos assim, que foi atingida. E a gente aqui na delegacia torce assim, profundamente pela recuperação dessa criança, que nada tem a ver com os fatos que ocorreram. Tá certo, a gente também fica aqui na torcida. Obrigada, delegado André, pelos esclarecimentos. Boa tarde. Imagina, boa tarde. A gente da Polícia Civil aqui está à disposição para qualquer esclarecimento. Só que nesse momento inicial, como eu disse, a gente tem uma limitação do que a gente pode repassar e o que a gente não pode. Mas a gente espera que em breve a gente possa fornecer todo o esclarecimento a respeito desse caso. Tá certo, delegado André. Uma boa tarde para você.